Olá, queridos irmãos e irmãs paroquianos da nossa paróquia de Santo Antônio do Alto da Serra. No próximo domingo, iniciaremos o Advento, um tempo tão bonito na vida da igreja no ano litúrgico. O primeiro tempo do novo ano litúrgico. E o que seria o Advento? Advento, a palavra em si mesma, significa vinda, chegada. Adventus, uma palavra latina, ela quer dizer a chegada de alguém que estava muito longe e que então, por decisão própria, vai se fazer próximo. Era uma palavra já muito utilizada pelos romanos, de um modo geral, para falar da chegada de alguma pessoa importante, ou até mesmo para a descida de Deus junto do seu povo, dos seus deuses, junto do seu povo, ou até mesmo, pensando ali no imperador, na chegada daquele que era, dentre toda aquela sociedade romana, a pessoa mais importante, que era então o imperador. Advento, uma palavra que não é de origem cristã, mas que foi assumida por todos nós pela nossa fé cristã. Essa palavra, no Novo Testamento, ela tem a intenção de traduzir dois termos gregos, muito interessante para entendermos o significado desse tempo para cada um de nós. O primeiro desses termos é o termo parousia. O termo parousia significa a vinda futura do Salvador, a vinda futura do Senhor. E o segundo termo, que a palavra advento no Novo Testamento ela traduz, é o termo epifania, que significa a manifestação. Uma realidade que estava escondida e então ela se manifesta. E de fato, meus queridos irmãos e irmãs, essas são as duas realidades que nós celebramos, que nós encontramos no nosso advento. Nós ali, ao mesmo tempo em que olhamos a vinda futura do Salvador, ou seja, a sua parousia, e esperamos a sua vinda até nós também fazemos memória da sua epifania, ou seja, da sua manifestação, do Senhor que se revelou como Salvador de todas as nações. E se nós olharmos o tempo do Advento, ele manifesta realmente essas duas realidades. Nos dois primeiros domingos, todos nós somos convidados a meditar sobre a vinda futura. O Senhor virá. O Senhor se fará presente em meio de nós para nos reunir e julgar a terra e nos dar definitivamente a salvação. No terceiro domingo, nós encontramos de um modo muito sutil a mudança do pensamento da vinda futura para então a vinda histórica, a vinda na carne. E a partir do dia 16, sobretudo, 16 de dezembro, até o dia 24, nós olharemos especificamente a vinda na carne. O Senhor que revelou-se a todos nós. O Senhor que quis se fazer presente em nosso meio para nos dar o grande dom da salvação. São esses dois os mistérios que nós celebramos no Advento. Porém, o Advento, ele é um tempo único. Não são dois adventos, é um único advento. Porque esses dois mistérios que nós celebramos, eles se completam. Sim, a vinda futura, ela dá o significado pleno da vinda na carne. A vinda futura do Salvador, a sua vinda histórica, ela completa toda aquela ação salvífica iniciada na vinda na carne. Então, se a vinda na carne do Salvador realizou a esperança do povo de Israel, a vinda futura realiza a esperança de toda a humanidade, já redimida pelo sangue do Cordeiro. E enquanto nós esperamos a vinda futura do Salvador, nós o celebramos, fazendo memória da sua vinda histórica. E celebrando o Senhor, nós fazemos a experiência da sua vinda presente. O Senhor que se faz presente no hoje da nossa vida. O Senhor que se faz presente no hoje da nossa história.
O tempo do Advento nos coloca diante de um fato muito maravilhoso. O nosso Deus é o Deus da história, o Deus que se revela na história, o Deus que vem ao encontro da humanidade, manifestando-se onde? Na sua história e, de modo mais concreto ainda, com a sua própria encarnação. E diante desse tempo, meus queridos irmãos e irmãs, todos nós somos convidados a vivê-lo como igreja. Mas uma igreja que se manifesta em 3 características muito simples. A igreja que vigia, ou seja, a igreja vigilante, a igreja que espera e a igreja que se converte. Sim, vigilantes, porque a igreja, que somos nós, espera o Salvador, espera aquele que é o amor do seu coração, aquele que é o seu Senhor e o seu Deus. Aí nós vivemos como igreja que espera porque o nosso Deus é o Deus da esperança. E quem nele espera não permanece desiludido. Mas ao mesmo tempo que vigiamos e esperamos, nós procuramos nos converter. O tempo do Advento, sim, é um tempo de conversão. É um tempo de não deixar passar a graça da salvação. O tempo do Advento, sim, é um tempo de conversão. É o tempo de não deixar passar a graça da salvação. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, convido a todos vocês a entrar de cabeça nesse belo tempo, a entrar de cabeça nesse maravilhoso tempo que o Senhor nos oferece. Enquanto esposa, igreja, esperamos a sua chegada, nós aqui, hoje, pedimos a graça da salvação. Enquanto esperamos a sua chegada em nosso meio, o Cristo glorioso, que realizará em nós tudo aquilo que a sua encarnação já começou, toda a obra por ele começada, nós pedimos já hoje que a sua presença possa encontrar a nossa vida e possa já nos fazer experimentar no nosso hoje a sua graça, o seu amor, a sua companhia. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, desejo a todos vocês um excelente advento. Que esse tempo seja um tempo de muitas graças para todos nós, para a nossa igreja. E que no final, ao celebrarmos o nascimento do Senhor na carne, possamos também celebrar a nossa conversão, isto é, celebrar o fato de estarmos cada vez mais próximos do Senhor, nosso Deus, Ele que veio ao nosso encontro. Que a graça de Deus vos acompanhe sempre e que a Virgem Santíssima, nossa companheira nesse tempo de advento, ela interceda por todos nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.